Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. É bom estarmos animados por estarmos juntos. É bom podermos partilhar este tempo de culto presencial, apesar das limitações. E nós vamos começar agradecendo ao Senhor em nossos corações pela possibilidade de termos porta aberta e de estarmos em comunhão e estarmos aqui juntos. E vamos fazer isto em oração silenciosa e individual, aproveitando o fundo sonoro do nosso prelúdio musical. Que a graça e a paz do Senhor que nós queremos adorar neste tempo de culto possa estar com cada um de nós. É sempre motivo de louvor ao Senhor quando nós podemos estar juntos, e a razão pela qual nós vimos à casa do Senhor é para nós podermos adorá-lo. Domingo é o dia da vitória, é o dia da alegria, é o dia da certeza da nossa salvação por causa daquilo que Jesus fez por nós e da sua ressurreição, e por isso nós exaltamos o seu nome neste dia. Nós vamos começar por fazer isto lendo a palavra do Senhor, que nos chama a reconhecer o nome do Senhor e exaltá-lo. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para fazermos esta leitura de forma responsiva. E o texto diz assim, e nós começamos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ó Senhor, Senhor nosso,
Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Amém? Vamos cantar o nome do Senhor, o nome sublime, nome do qual nós encontramos salvação, nome que nos dá alegria, que traz conforto, que traz consolo às nossas vidas. E nós vamos começar por cantar a este nome, doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. De fato, a palavra diz, como nós acabamos de ler, que o nome do Senhor Jesus foi exaltado acima de todo o nome. E esse nome inspira e tem inspirado ao longo de 2000 anos a comporem-se poesias, cânticos, a escreverem-se livros, a exaltar este nome, porque este nome é digno da nossa exaltação. A Bíblia nos diz que Ele é aquele que tem o direito de fazer aquilo que ninguém podia. Temos estudado o livro de Apocalipse. Ele é o Cordeiro, tem a autoridade para abrir os livros, para quebrar os selos, para nos falar da eternidade e para conduzir a humanidade. Este nome inspira a nossa adoração e o nosso louvor, e por isso nós vamos continuar a adorá-lo desta maneira. Existe nome sem igual que inspira o meu louvor, som maior
inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Oh Pai, obrigada. Obrigada porque mandaste o teu filho aqui à terra para morrer por nós que não merecíamos, por nós que merecíamos o castigo do pecado, que merecíamos a morte. Mas tu mandaste o teu filho Jesus, este nome que inspira o nosso louvor, para trocar por nós, ser ele a morrer no nosso lugar, Pai. Obrigado. Obrigado por este privilégio de nós podermos estar aqui para louvar o teu nome, Pai. É isto que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E é bom podermos estar juntos, apesar das distâncias aqui na casa do Senhor. O irmão não pode abraçar quem está ao seu lado, mas pode pelo menos dar uma saudação à distância, olhar quem está ao pé de si, dar um aceno, prestar atenção e eventualmente na saída dar uma palavrinha. Obrigado por cada um que veio, obrigado pelos nossos visitantes, os irmãos podem sentar-se. Obrigado por aqueles que estão a acompanhar a transmissão através da internet. Não puderam estar aqui hoje, mas estão a acompanhar-nos desta maneira, que o culto também seja uma bênção para a vossa vida. Lembrar aos irmãos que nós não podemos ou não devemos levantar ofertas através, não é, da física aqui, através do salão, mas à saída, se o irmão tiver uma oferta física que queira deixar, há envelopes, há um gasofilácio, o irmão poderá fazê-lo. Somos gratos porque os membros da igreja têm sido responsáveis e através dos vários meios possíveis, da internet, telefone, têm feito as suas ofertas chegar para a provisão da casa do Senhor. Nós agradecemos a Deus pelo seu cuidado, nós agradecemos pelas bênçãos que temos recebido. Irmão João e irmã Gabriela, na semana passada, não podiam estar aqui por impedimentos, tinham obrigatoriamente que ficar fechados em casa. Mas, graças a Deus, o exame feito no fim desta semana foi negativo e eles já podem estar hoje connosco. Enfim, nós vamos agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado para connosco. Nós queremos, neste culto, irmãos, pensar de um modo muito especial sobre a graça. Este conceito bíblico extraordinário que é próprio da palavra do Senhor e único do Evangelho, de que Deus nos salva, não porque nós façamos alguma coisa que possamos eventualmente merecer a salvação, porque nós não conseguiríamos fazer nada que pudesse chegar ao nível necessário para podermos ser salvos. A graça significa que Ele fez por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. E esta é a mensagem do Evangelho. E nós vamos ouvi-la cantada. Nós vamos ouvir a música. Aqueles irmãos que estiverem virados e que podem olhar também para a tela poderão ver a letra projetada, porque nós queremos, sobretudo, prestar atenção nesta letra extraordinária, na mensagem que esta música transmite, esta gloriosa troca que foi feita conosco. Como pode ser que o bom e justo se fez homem, veio para morrer pelo mal?
vil pecador, como sendo eu seu inimigo, sofrimento em meu lugar tomou. Lá naquela cruz carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé minha é. Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja a Cristo, por seu sacrifício, declarado justo, nele sou. Como é possível que em Jesus, como a seu Filho, o Pai me recebeu e assim me adotou? Sua perfeita vida de obediência ao Pai, ao crer, então me outorgou e perdão me deu. Carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé minha é. Declarado justo, nele sou. E o povo de Deus diz: amém. Gloriosa troca. Mistério, difícil de entender, mas é a graça do Senhor. Já foi dito que as palavras mais tristes que existem são: poderia ter sido. Ele poderia ter sido. Ela poderia ter sido. Mas estas palavras
ou por trás destas palavras, nós podemos perceber provavelmente uma história triste, de falhas, de desperdício. Estas palavras nos dão a ideia de uma história de fracasso. E quantas histórias assim nós conhecemos? Quantas pessoas conhecemos que, olhando, dizemos assim: tinha tanto potencial, podia ter sido tantas coisas, esperava-se tanto, e afinal... E o que dizer de nós mesmos? Será que alguém poderá dizer isso de nós? Será que alguém ousa dizer que cumpriu todo o seu potencial? Que aproveitou todas as boas oportunidades? Fez uso ideal das suas habilidades? Quero convidá-lo a fazer um exercício mental que é fácil. Imagina um palácio. Casa do rei, não é? Que é uma coisa bonita. O palácio está em agitação, porque está a acontecer uma coisa muito especial. Está a acontecer um parto no palácio. Vai nascer um bebê. Mas não é um bebê qualquer. No palácio a expectativa é grande, porque vai nascer o neto do rei. O rei, avô da criança que vai nascer, é um homem conhecido. O povo todo sabe quem é o rei. Ele é conhecido por várias coisas. Por exemplo, ele é conhecido pela sua beleza. É um homem conhecido por ser belo, alto, muito alto. O texto diz que ele ultrapassava toda a multidão dos ombros para cima. Não era aquele porte, aquele indivíduo que enchia o olho. Era um herói de guerra. Tinha tido vitórias significativas e a nação tinha sido libertada de inimigos grandes por causa dele. O seu histórico era marcante. O pai do bebê, filho do rei, primogênito do rei, o herdeiro do trono, era também um herói de guerra. Era também um homem conhecido por ser corajoso, valoroso. Era um homem conhecido como leal. A sua lealdade era extrema. Era um homem de moral elevada, de grande dignidade. A criança nasce. Naquele tempo não havia ecografias, então quando a criança nasce é que se vai saber o que é, e sai no palácio inteiro a alegria. É o menino, é o herdeiro do trono, é o continuador da dinastia. Uau, e que expectativa! A genética era ótima. Em princípio vai ser um jovem belo, alto, forte. A genética moral, temperamental também é excelente, porque ele vem de uma estirpe de gente séria, de gente fiel. E o nome que ele recebe é um nome marcante. Dão-lhe o nome de Meri-Baal. Atenção, Baal aqui não é o deus pagão. A palavra Baal era Senhor. Meri-Baal significava herói do Senhor. E que potencial, não é? Ele é neto do rei, ele é filho do príncipe herdeiro, ele tem uma história e uma genética fantástica por trás, e ele recebe um nome apropriado, é o herói do Senhor. Olhando para este bebê, certamente a expectativa era grande. Que futuro, que promessa! Talvez lhe faça alguma diferença se você conhece a história bíblica, se eu lhe disser que o avô, o rei que está no trono neste momento, chama-se Saul. Talvez faça alguma diferença se eu lhe disser que o pai da criança que acabou de nascer chama-se Jonatas. Mas independentemente disto, nada muda o facto de que Meri-Baal, filho de Jonatas, neto de Saul, é o herdeiro do trono e se espera dele com naturalidade grandes coisas. E o que foi que aconteceu com esta criança? Abra a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. E não feche, mantenha aberta. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 9. Diz assim, 2 Samuel 9, de 1 a 5. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe: rei, és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo.
Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Neste ponto da história, muita coisa mudou. Há um novo rei e há uma nova dinastia. Aliás, nem se pode falar em dinastia com Saul, porque com Saul podemos dizer que praticamente acabou aquela família no trono. Davi era o novo rei e ele realmente começa uma dinastia que vai durar alguns séculos. Davi era amigo próximo, chegado de Jonatas, e eles tinham feito entre eles um acordo, um pacto de amizade. Eles viviam tempos conturbados. Saul era um homem que estava mostrando-se um bocado perturbado psicologicamente. E eles sabiam que as coisas provavelmente não iam correr muito bem. Então eles fizeram um acordo entre si e disse: um de nós há de sobreviver à situação do meu pai, ou tu ou eu. Se um de nós morrer, o outro vai tomar conta da família. Este foi o acordo que eles fizeram. Davi prometeu: se tu morreres, Jonatas, eu tomo conta da tua família. Então Jonatas disse: se tu morreres, Davi, eu tomo conta da tua família. Foi o acordo que eles fizeram. E agora Davi está seguro no trono e ele quer cumprir a sua promessa. Ele deseja saber se há alguém da família de Saul. A família de Saul era uma família inimiga dele. Saul tentou matá-lo, perseguiu-o ferozmente. Mas ele quer fazer bem a algum descendente da família de Saul pelo acordo, pela amizade, pelo amor que ele tinha pelo seu amigo Jonatas. E ele pergunta: há alguém? E ele então descobre um indivíduo, um antigo servo de Saul, que traz as informações a respeito do descendente. Agora vejam, irmãos, no texto, o que foi que aconteceu. Bem, nome. Aqui nem sequer é mencionado o nome. Mas a criança que nascera com o nome de Herói do Senhor, agora é conhecida por outro nome. O seu nome agora é Mefibosete. Mefibosete não é um bom nome para colocar no filho de ninguém. Significa semeador de vergonha. Aquele que espalha vergonha. Porque ele é aleijado de ambos os pés. A figura dele é uma figura triste. Ele não consegue ficar de pé. E, portanto, ele sendo herdeiro de uma família real, é conhecido como o aleijado. Aonde ele vai, as pessoas olham e dizem: olha, é assim que terminou a família de Saul. A família real de Saul é assim que terminou, com um aleijadinho. Este era o nome dele, era um nome marcado pela vergonha. E a vergonha era uma coisa terrível naquela cultura. As suas posses. Ele nasceu príncipe, nasceu rico, nasceu na casa da pessoa que tinha mais riqueza em toda a nação. E certamente ele teria sido muito rico, teria herdado a herança do seu pai, do seu avô, mas ele agora vive na casa de uma outra pessoa. Ele vive de favor. É interessante o nome do homem na casa de quem ele vive. O homem chama-se Maquir. Maquir significa vendido. Ele mora na casa do vendido. Maquir provavelmente aceitou alojar Mefibosete, porque no momento em que as coisas aconteceram, ele ainda tinha alguma expectativa de poder usufruir alguma vantagem. Afinal de contas, é um descendente do rei. Se eu tomar conta da criança, pode ser que isto ainda tenha alguma vantagem para mim. Acabou por não ter vantagem nenhuma. Mefibosete mora numa casa que não é dele. Ele mora de favor na casa de uma outra pessoa. A sua situação certamente era difícil. A sua morada é numa cidade chamada Lo-debar. É muito interessante, irmãos. A palavra debar ou debir no hebraico significa oráculo ou mensagem. Lo é um prefixo de negação, ou seja, lo-debar significa sem mensagem, sem oráculo. Ele nasceu na capital da sua época. Ele nasceu no lugar onde estavam os principais sacerdotes, onde haveria profetas. Ele nasceu num lugar onde a palavra de Deus era conhecida. Ele agora mora numa cidade onde não há mensagem. Não há oráculo, não há informação, não há contato com Deus. Ele está separado da revelação do Senhor. Ele nasceu com uma genética privilegiada e promissora. Olhando para o seu pai e para o seu avô, pensava-se desta criança, certamente vai ser, não é?
um espécime humano bonito. Bem, pode até ser que ele, o seu rosto até podia ser belo, mas a verdade é que o que marcava era que ele era aleijado. Numa época em que os reis obrigatoriamente tinham que ser líderes militares, tinham que comandar tropas, este jovem nem consegue ficar em pé sozinho. Aquilo que se esperava dele era tanto, mas ele não tem condições de fazer o básico, que é andar por si mesmo. Podemos imaginar um homem com as pernas tortas, uma coluna dobrada, músculos provavelmente atrofiados, um semblante pesado. Ele poderia ter sido. Ele poderia ter sido. Mas entre o que ele poderia ter sido e o que ele era, havia um abismo gigantesco. O que foi que aconteceu para que Meribal se transformasse em Mefibosete? Se você tem a sua Bíblia aberta aí, segura-o com um dedinho aí no capítulo 9 e volta só um bocadinho no capítulo 4. É só umas páginas atrás. Capítulo 4, volta só um bocadinho. No capítulo 4, no versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O belo avô, o herói de guerra, que tinha também algo de tão promissor, afinal mostrou-se um homem de coração rebelde e desobediente. Um homem que não ouvia a voz de Deus, um homem que não se dobrava à vontade do Senhor, um homem que acabou sendo abandonado pelo Espírito Santo e acabou num beco sem saída. Tomou a própria vida, suicidou-se antes de ser capturado pelo seu maior inimigo. O pai da criança, Jonatas, era leal, fiel e dedicado. E foi leal até ao fim. Tanto foi leal até ao fim que foi leal ao seu pai até à morte. Ele ficou com o pai até ao fim. Até uma batalha que era impossível de ganhar. E realmente não foi ganha, foi perdida. Jonatas foi morto pelos filisteus, contra quem ele tinha tido grandes vitórias no passado. E quando a informação chegou ao local onde estava a família real, esta criança ainda pequena, a sua ama, aquela que era responsável por tomar conta dele, precipitadamente, sem necessidade, foge de forma atabalhoada e solta a criança, larga a criança no chão. O miúdo cai, ele parte os 2 pés, os 2 tornozelos. E como não havia recursos para que as coisas pudessem ser tratadas, as suas fraturas consolidaram tortas. Meribal vira Mefibosete. Alguém o derrubou. Alguém fez escolhas erradas e o seu futuro desapareceu. Numa cidade perdida na Transjordânia, numa dinastia que desaparecia. E aqui nós podemos refletir, irmãos. Assim como Mefibosete, talvez alguns de nós tenhamos histórias do que poderia ter sido. Expectativas que não se cumpriram, sonhos que não se realizaram. Como aquele menino que cresceu aleijado, talvez alguns de nós tenhamos as nossas deficiências, os nossos defeitos, talvez não físicos, mas nos limitam na mesma. Nos impedem de ser mais do que aquilo que nós somos. Muitos de nós, muitas vezes, temos também histórias daqueles que nos deixaram cair, de alguém que falhou connosco, de alguém que nos derrubou, de alguém que agiu precipitadamente e nos levou ao chão, de quem não cumpriu as suas responsabilidades e nós sofremos as consequências. Temos feridas mal saradas, temos deficiências permanentes e, como Mefibosete, marcados pelas nossas limitações, nós reconhecemos, poderíamos ter sido mais, se calhar deveríamos ter sido mais e não somos. Mas, irmãos, esta história não termina assim. Porque esta não é uma história sobre uma criança deficiente, esta é uma história sobre graça. E é por isso que esta história que
Inicialmente nos fala sobre a tristeza do potencial que foi derrubado, a seguir nos fala sobre aquilo que Deus faz quando entra na história. E se você está de volta no capítulo 9, veja o que vai acontecer a partir do verso 6. De volta ao capítulo 9, verso 6. Davi mandou chamar Mefibosete. E o texto diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, veja bem, irmãos, disse-lhe Davi, espalhador de vergonha, é o que o nome significa. E ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Oh, irmãos, quantas vezes a Bíblia tem esta expressão? É impressionante. Porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao senhor, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim será feito. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete, e ele morava em Jerusalém, enquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, de ambos os pés. Irmãos, uma das palavras mais lindas, extraordinárias do Antigo Testamento é a palavra Hesed. Se o irmão tem acompanhado as meditações do livro de Salmos, o irmão já é mestre nesta palavra, porque já a ouviu várias vezes. Ela aparece muitas vezes no livro de Salmos, usada por Davi. Esta palavra tem uma tradução difícil, porque ela é possível traduzi-la por tantas palavras diferentes em português, não é? A palavra Hesed pode significar cuidado, atenção, graça, misericórdia, bondade, amor, fidelidade. Esta palavra permite todas estas traduções. No fundo, ela está dizendo que é algo que é feito por alguém e que não tem a ver com a pessoa a quem se faz, tem a ver com quem fez. Recebe é bondade, é amor, é cuidado, que tem a ver com o próprio dador. Aquela pessoa que o faz, não porque a pessoa que recebe merece, mas por quem dá é assim mesmo. É a sua característica. E no Antigo Testamento esta palavra é usada repetidamente e profusamente para falar de Deus, da graça de Deus, daquilo que Ele faz porque Ele é, e não porque nós merecemos. Mas no início deste capítulo, o texto diz que Davi chamou e disse assim, há alguém da casa de Saul para que eu use de Hesed? Não sei qual é a tradução que está na sua Bíblia, na minha está bondade, mas a palavra original é essa. Davi está a usar aqui para si mesmo algo que era atribuído normalmente a Deus. Ele diz, Deus é um Deus que costuma fazer isso, mas olha, há alguém na família de Saul para quem eu possa mostrar a graça. Ele nem sabe quem é. Portanto, não pode ser a pessoa que vai merecer. Não interessava quem fosse. Ele não vai fazer por causa da pessoa, ele vai fazer por causa dele, Davi, porque ele é fiel à sua promessa. Ele vai fazer por causa da sua amizade com Jonatas. E esta pessoa vai receber independentemente de quem seja. E esta é que é a diferença desta história, irmãos. Porque nesta história nós não encontramos aqui uma história de tristeza, mas uma história da graça extraordinária de Deus. Davi, antecipadamente, na figura do Senhor, ele vai agir sem saber quem vai receber a graça. E quem vai receber é Mefibosete. E a cena que nós olhamos é uma cena que toca-nos, Senhor. Irmãos, vejam o que é que está a acontecer. Vejam estes pormenores, porque eles são importantes para a história, mas também são importantes para nós. Como é que Mefibosete chegou à presença de Davi? Ele não tinha como chegar sozinho, ele tinha que ser carregado. Ele é coxo de ambos os pés. Não havia cadeiras de roda naquele tempo, não é? Muito menos estas motorizadas que agora, não é? As pessoas estão, não é? Têm
quase que é um carro, não é, que a pessoa tem para usar. Não, naquele tempo não havia nada disso, irmãos. Alguém teve que carregá-lo. Colocá-lo numa carroça ou numa carruagem qualquer, ou colocá-lo em cima de um cavalo, nem sei se ele conseguia andar a cavalo ou não. Alguém teve que carregá-lo. Ele teve que ser levado até à presença do rei, porque ele pessoalmente não conseguia fazer isto. Talvez tenha sido Ziba o responsável por isto, talvez. Ele é um personagem que depois vamos descobrir que não era assim tão grande coisa. Mas aqui pelo menos ele cumpre a função que é levar Mefibosete. Apesar de ser um homem ainda jovem, ele é dependente. Ele precisa de que alguém o carregue para chegar à presença do rei. Humilhado. Os irmãos veem qual era a posição deste homem? Ele não somente era alguém que tinha sofrido tudo isto, mas a própria autoestima dele simplesmente não existe. Não vamos dizer que a autoestima de Mefibosete era baixa, irmãos. Não existia. Alguém que chama a si mesmo de cão morto. Chamar alguém de cão neste contexto histórico, neste contexto cultural, já era ruim. Porque o cão não tem a ver com o nosso cãozinho de estimação lá de casa. O cão, naquele tempo, não era um animal de estimação, era um animal de rua. Era um animal sujo, que andava, comia lixo. Portanto, era um animal que normalmente as pessoas queriam distância. Chamar alguém de cão era muito mau. Até hoje, os irmãos, se forem a um país árabe, e se alguém lhe chamar de cão, fique preocupado porque é grave, está bem? Este é o contexto. Mas o Mefibosete nem se acha cão. Ele se acha um cão morto. Cão já é ruim. Imagina cão morto, o que é? Esta é a noção que ele tem dele mesmo. É a perspectiva que ele tem. Repara, a humilhação que ele faz não é só por uma questão de atitude de coração, é que ele não tinha outra forma de fazer. Quando ele é colocado na presença de Davi, ele não fica de pé, ele cai de joelhos. Não é porque ele quisesse, é porque não havia alternativa. Ele não consegue ficar em pé. Ele só há uma postura possível, é prostrado. Esta é a posição dele. Esta é a imagem que nós temos deste homem afetado física e psicologicamente. Mas veja o que acontece com a palavra de Davi. E Davi aqui assume esta posição extraordinária de ser reflexo da graça de Deus. Davi toma a palavra e a primeira coisa que ele diz é: não tenhas medo. Havia razão para Mefibosete ter medo? Claro. O que é que acontecia naquele tempo, no mundo oriental, nesta época, quando um rei tomava o poder e era uma nova dinastia, quando era derrubado o rei anterior? A primeira coisa que fazia o indivíduo que tomava o poder era arranjar uma lista de todos os possíveis, não é? Herdeiros do trono que poderiam representar algum ato de rebeldia. Vamos eliminar toda a gente que pode querer dar golpe de Estado. Então há uma lista: filhos, netos, sobrinhos, prima em 3º grau, não me interessa, é herdeiro do trono, pumba, morre, assunto encerrado, mata toda a gente, acabou. Era o que se fazia naquele tempo. E quando Davi manda chamar alguém, diz assim: há alguém ainda da família de Saul que sobrou? Aquilo que vem à mente das pessoas imediatamente é essa: opa, ele quer terminar de eliminar alguma concorrência, é isso que ele quer fazer. Quando Mefibosete é chamado, ele estremece. Olha, o rei descobriu que tu existes e mandou chamar-te ao palácio. E ele pensa: pronto, a minha vida já é miserável, mas agora então vai acabar, não é? É ruinzinha, mas é interessante, as pessoas às vezes mesmo vivendo em muita dificuldade não querem ir embora, não é? Mefibosete pode viver em dificuldade, mas ele ainda quer viver. E ele agora sabe: estou perdido. O fulano não tem nada contra mim, mas eu sou neto de Saul. O meu avô perseguiu, portanto vou morrer. É natural que ele esteja com medo, irmãos. É o óbvio que tem que acontecer, é ele ser morto. E é por isso que a primeira coisa que Davi lhe diz é: não tenhas medo. Não precisas ter medo de estar na minha presença. Eu não vou agir como habitualmente se age, eu não vou fazer contigo aquilo que estás a pensar. Pelo contrário, ele diz: eu vou usar de hesed para contigo, eu vou usar de graça, eu vou usar de amor, eu vou usar de bondade, eu vou usar de fidelidade, eu vou usar de lealdade, eu vou usar de cuidado e atenção para contigo por causa do teu pai. Nós éramos amigos de verdade, e tínhamos feito um acordo, e por causa disso, por causa desta amizade que eu tinha pelo teu pai, eu vou fazer contigo. E o que é que ele faz, irmãos? Repare bem, veja a diferença daquilo que acontece aqui. Bem, começa por casa própria. Ele tinha casa? Não tinha, nem recursos, certo? Ele mora na casa de uma outra pessoa. Ele não tem casa dele. Ele mora na casa do outro fulano, de favor.
E o rei diz assim: a partir de agora tens casa própria. A partir de agora tu recebes tudo o que pertencia ao teu avô. Irmãos, era muita coisa. Saul era um homem muito rico. Ele já era rico antes de ser rei, depois de ser rei ficou muito mais ainda. Ele tinha um grande pedaço da tribo de Benjamim que era dele. E Davi diz a Mefibosete: tudo o que era do teu avô e do teu pai, volta para ti. Tens a tua casa, as tuas posses, as tuas terras, os servos, os empregados, tudo, os animais, tudo o que sobrou, que ainda está lá, é tudo teu. A partir de agora não vais ter mais que morar na casa de mais ninguém, não vais ter que prestar favores a ninguém, não vais ter que pedir nada emprestado. De um momento para o outro, ele deixa de ser um homem que vive às custas de alguém que tem misericórdia porque o aceita em casa e passa a ser um dos homens mais ricos da nação. Diz: olha, tu moras em Lodebar, moras na cidade onde não há oráculo, na cidade onde não há revelação. Não, a partir de agora moras em Jerusalém. Agora vais morar aqui no centro da atividade. Vais morar num lugar onde Deus é adorado. Vais morar num lugar onde a arca do Senhor está presente. Tu vais morar num lugar onde o Senhor é adorado diariamente, onde estão os sacerdotes, onde estão os profetas. Tu vais morar num lugar central da revelação do Senhor. Não vais ficar mais separado, sem ouvir o que Deus tem para dizer. Tu tens comido na casa de uma outra pessoa, sempre com receio de que algum dia ele perca a paciência e te ponha na rua. A partir de agora não tens mais este medo, que vais comer na minha mesa. Vais comer na mesa do rei. A partir de hoje tu és como um dos príncipes. Eu vou tomar conta de ti e de toda a tua família. Nunca vai te faltar nada. Não precisas mais te preocupar o resto da tua vida com qualquer tipo de questão de sobrevivência. As pessoas ainda podem te conhecer como Mefibosete, mas a partir de agora tu és um príncipe real. Não interessa se a tua família é de Saul. A partir de agora tu vais estar à minha mesa e tu vais comer como um dos meus filhos. E a partir daquele dia, irmãos, quando as pessoas chegavam à mesa de Davi, eles encontravam o rei, eles viam Amnon, o seu filho primogênito, eles viam Absalão, eles viam Salomão e eles viam Mefibosete à mesa do rei. Note bem, isto é uma coisa importante, porque a última frase deste capítulo, ela é significativa. Diz assim: era coxo, damos os pés. Ele não foi curado. Davi não tinha poder para o curar. A condição dele não mudou. Mas a posição mudou, e muito. A condição dele ainda é de um aleijado, mas a posição dele agora é de um príncipe. Imagina alguém que chegasse àquela mesa e que não conhecesse a história. Alguém que entrasse ali e não conhecesse os personagens, não soubesse nada do que tinha acontecido. Se chegava, olhava e via apenas um grupo de príncipes sentados à mesa. Se ele olhasse por baixo do pano, olha, aquele tem as pernas tortas. Mas por cima da mesa, eles eram todos iguais. Porque ele agora é um príncipe do Senhor. Ele agora é um príncipe entre príncipes. Apesar das suas marcas, a sua posição é completamente diferente. A história de Mefibosete, irmãos, é uma ilustração extraordinária da história da salvação. Ela nos é contada como uma história, irmãos, porque a Bíblia é cheia de histórias. Não é só porque nós guardamos histórias com mais facilidade, é porque nós, cada um de nós, somos histórias. O que é que nós somos? Quando alguém diz assim, eu gostava de te conhecer um pouco mais, e o que é que você faz? Dá-lhe um teste psicotécnico? Eu vou ali fazer um psicotécnico e já o entrego, para você saber quem eu sou. Não, você faz o quê? Conta uma história, não é? Às vezes lá na clínica o doente chega e senta assim, doutor, eu hoje tenho muita coisa para contar. Eu disse, então comece pelo princípio. Olha, a pessoa tem uma história para contar. Todos nós somos histórias. E as histórias estão aqui justamente por causa disto. Esta história nos fala sobre aquilo que Deus faz com cada um de nós. Todos nós, como Mefibosete, sofremos das nossas limitações, dos nossos fracassos. Todos nós falhamos objetivos. Sabemos que podemos ter sido mais do que o que somos. Todos nós caímos porque alguém nos derrubou, porque nós também falhamos. Nós olhamos para nós mesmos e vemos coisas tortas. E nós não conseguimos vencer as nossas próprias limitações sozinhos. Nós fomos criados para ser um reflexo da glória de Deus, mas estamos longe de mostrar esse brilho.
Nós nem temos como chegar à presença de Deus sozinhos. Mas Ele providenciou alguém para nos carregar. Chama-se Espírito Santo. E Ele nos transporta e nos leva à presença do trono. E quando nós chegamos lá, aquilo que pesa sobre nós é a condenação. Porque Deus é santo. E quando nós nos aproximamos de um Deus santo, nós sentimos o nosso pecado e sabemos que o salário do pecado é a morte. E por isso trememos. E Deus olha para nós e diz: não temas. Não tenhas medo. Não tem a ver contigo. Mas eu vou usar de graça para contigo por causa daquilo que Jesus fez. Por causa daquilo que o Filho fez. O Pai nos diz: não temas, eu vou usar de graça contigo, eu vou usar de favor contigo, eu vou usar de bondade contigo. E o Senhor declara que somos justos e anuncia a nossa elevação à posição de filhos. A Bíblia diz que nós somos adotados, passamos a ser co-herdeiros com Cristo do céu. A partir de agora, irmãos, antes nós podíamos viver buscando migalhas espirituais. A partir de agora, nós somos sustentados pelo Rei. Ele nos sustenta diariamente com aquilo que nós precisamos. Talvez antes nós tivéssemos os nossos ouvidos fechados e não conseguíssemos ouvir o que Deus queria nos dizer, mas a partir do momento em que o Senhor nos chama, Ele se revela a nós e Ele trabalha através do Santo Espírito no nosso coração para nos dizer qual é a sua vontade. Nós não vivemos mais escondidos numa cidade onde não há revelação. Nós estamos no centro do local onde Deus se faz conhecido. Este é o convite de Deus para nós. Séculos depois, um milénio depois, Jesus, descendente de Davi, contou uma história para falar sobre o convite de Deus para a sua mesa. E a certa altura nesta história, o rei que chamou as pessoas para o banquete, e houve uma série de indivíduos que esnobaram o rei. Não tenho tempo, tenho este compromisso, tenho aquele outro. Então o rei disse aos seus servos: saiam depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, temos feito como mandaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Este é o convite de Deus para cada um de nós. Não fique fora da comunhão. Não aceite morar na casa do vendido. Não pare na vida a lamentar quem o deixou cair. Não chore por aqueles que falharam consigo e pelas suas próprias falhas. Não fique paralisado olhando para os seus próprios defeitos. Há um amor que nos quer resgatar e que nos chama para ocuparmos o lugar que nos é devido na mesa do Rei. Na mesa do Rei. Potencial. Deixar para trás a angústia de poderia ter sido e descobrir que em Deus nós podemos ser aquilo que Ele nos preparou para ser. Aquilo para o qual nós fomos criados. Sim, não vai acontecer de um dia para a noite. Você começa dando o primeiro passo e a partir daqui vai crescer para se aproximar da dignidade de ser um príncipe do céu. Este é o convite do Senhor. Este é o apelo de Deus para nós. Não tem a ver connosco, é graça. Graça pura. Graça de Deus. A única coisa que Mefibosete teve que fazer neste dia foi aceitar. Receber. Agradecer. E deixar o seu coração se encher de gratidão e alegria por esta diferença extraordinária, por esta troca fantástica, por esta mudança fabulosa que foi feita na sua vida. Esta é a história da graça de Deus, da maravilhosa graça. E eu convido os irmãos para nós cantarmos esta graça. Mas tem que ser de pé, porque não dá para cantar a graça do Senhor sentados, não é? Que maravilhosa graça! Grandiosa, suficiente, maior que a minha iniquidade, revelação do amor do Pai, motivo da nossa adoração. Maravilhosa graça.
foste perdoado, tua mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece a Deus, louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma a vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece a Deus, louvai. Amém. Amém. Que bom que os irmãos estiveram aqui. Agradecer a cada um a sua presença, aos nossos visitantes, àqueles que os acompanharam pela transmissão ao vivo na internet. Lembrar aos irmãos que ao fim do culto, depois do pós-lúdio, nós precisamos seguir a orientação de saída de acordo com a orientação dos irmãos que estão na portaria, não é? Vamos sair ordeiramente, procurando manter a distância que mantivemos aqui dentro. E eu peço aos irmãos que me ajudem com a questão depois lá fora. Nós às vezes ficamos entusiasmados de querer falar e conversar e saímos daqui de onde mantivemos as distâncias e chegamos ali e formamos grandes blocos. Não pode ser, irmãos, não é? Vamos tentar respeitar ainda. Se o irmão precisa conversar com alguém, precisa falar com alguém, com certeza, mas temos bastante espaço na rua, podemos nos afastar um pouco com uma ou duas pessoas com quem precisamos falar, sem tirar a máscara, para continuar a obedecer aquilo que são as orientações que nos são dadas, podendo cooperar com a saúde de todos. Nossa oração é que a palavra do Senhor possa ser usada pelo Espírito Santo na sua vida de acordo com aquilo que você precisa. Não conheço a sua situação. Não sei o que é que você precisava ouvir. Eu sei que o Senhor tocou o meu coração para transmitir isto. E eu oro para que possa ser uma bênção para a sua vida. Pai, nós te louvamos por esta bondade que nós não merecemos, por este perdão que está além da nossa capacidade, por esta graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos viver chorando pelos defeitos ou pelas falhas nossas ou dos outros para connosco. Nós podemos aceitar o teu convite e sentar à mesa do Rei. Obrigado, Pai, porque isto não tem nada a ver connosco. É puramente o teu amor e a manifestação da tua misericórdia. Que esta palavra possa ser usada pelo teu Espírito para cada coração que aqui veio nesta manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.